Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, prezado e amado ouvinte do programa Oração da Manhã. Que sábado abençoado. Nós estamos dentro da Semana da Pátria. Amanhã é o dia da independência do Brasil. Vamos rezar pelo nosso Brasil, por todas essas situações que estamos vivendo, mas com o coração latejando de esperança para que o nosso povo um dia seja realmente alforriado de todos os perigos e complicações que nós tememos viver. O livro Por uma Igreja em Saída, do meu querido e amado professor Clodovis Maria Boff, da editora Eclésie, é a base dos nossos programas deste mês de setembro, mês da Bíblia, em que nós estamos lendo também a carta de São Paulo aos Romanos em todo o Brasil. Esse livro nos ensina que a vida espiritual autêntica não é apenas uma experiência individual, mas se desdobra em missão e serviço. Frei Clodovis lembra que a espiritualidade, quando é verdadeira, ela gera comunhão e edifica a igreja. Está aí nas primeiras páginas do livro. O Espírito Santo não distribui seus dons para vaidade ou prestígio, mas para serviço humilde que constrói o corpo de Cristo. Um católico deve ser apaixonado pela igreja, deve ter esse grande desejo, esse ímpeto de ajudar a construir a unidade da Santa Igreja de Cristo. Isso é maravilhoso. Nós não podemos perder isso de vista. O carisma que o Espírito Santo plasma no coração de todos nós é também um carisma de unidade. De amor ao Papa, de unidade com o Santo Padre, de unidade com o Bispo, com o pároco, com a paróquia, com a nossa comunidade. A igreja, esse é o corpo místico de Cristo, como nós já estudamos aqui durante meses com o Bispo Fulton Sheen. A igreja é esse mistério e nós dependemos desse mistério para viver a alegria do Espírito Santo no nosso coração. Eu estou muito feliz em trabalhar com vocês esse tema. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo confirma essa visão. Temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. Se é de profecia, seja conforme a fé. Se é de serviço, seja em servir. Se é de ensinar, em ensinar. Se é de exortar, em exortar. O que dá com generosidade. O que preside, com zelo. O que exerce misericórdia com alegria. Romanos 12, 6 a 8. Aqui vemos que cada dom é vocação e cada vocação é um serviço. Então, o nosso batismo nos inseriu dentro do corpo místico de Cristo para sermos homens e mulheres do servir. E esses dons que o Espírito Santo vai produzindo em nós, eles não são para a vaidade, para a prepotência, para o autoritarismo, mas pelo contrário, para a unidade desse corpo de Cristo que se expressa através das nossas comunidades, dos diversos ministérios e da própria hierarquia da igreja. Frei Clodovis adverte que uma igreja sem espiritualidade pode transformar os carismas em instrumentos de poder humano e assim os dons se tornam fonte de divisão. Isso é mais do que certo. Muitos de vocês que estão aqui escutando sabem disso. Comunidades que viram realmente uma situação de diabolém, de diabo, de divisão, de confusão que espanta a graça de Deus e a alegria da comunidade. Mas quando a igreja está em subida, diz ele, os dons são recebidos como graça e divididos com gratuidade. E ele escreve, só com espiritualidade a luta por justiça mantém vibração e pureza de intenção. A gente sempre está voltando em algumas frases
basilares do livro do Frei Clodovis, porque elas são de uma extrema importância e pedagogia para nós entendermos a nossa posição dentro da igreja nesses tempos confusos que nós estamos vivendo. Esse livro veio a contento. Dom João Bosco, nosso irmão arcebispo de Natal, fez uma resenha, uma reflexão sobre esse livro muito interessante, que inclusive está nos artigos dos bispos na Conferência dos Bispos, na CNBB. E eu até parabenizo o Dom João porque ele fez uma resenha muito bonita, muito valorosa, pontuando exatamente essas chamadas de atenção que esta obra nos traz, não com maneira amarga, como a gente sempre escuta, com o zelo amargo, mas com o zelo ungido, mostrando, pontuando para nós, o autor como grande teólogo espiritualista, devoto de Nossa Senhora, que é por aí. O caminho nosso para que a igreja em saída possa ter uma eficácia, ela precisa também ser uma igreja em subida, uma igreja em espiritualidade. O mesmo vale também para os carismas. Só a vida espiritual garante a autenticidade dos carismas. Quem não reza, quem não tem espiritualidade, não é capaz de poder vislumbrar de maneira positiva na sua vida os carismas. A espiritualidade é fundamental no nível pessoal de cada um de nós, no nível comunitário, familiar, espiritualidade. É uma temática grandiosa. Outro dia eu estava vendo algumas reportagens, até no mundo empresarial já tem gente defendendo a importância da espiritualidade, até mesmo para o progresso das empresas. Espiritualidade. Almas que generosamente se conectam com Deus. Assim, meu prezado ouvinte, nós compreendemos que os dons do Espírito Santo são múltiplos, mas todos convergem para a edificação da igreja. Quando São Paulo enumera na carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, aqueles 9 carismas, ele começa com o mais simples, que é o carisma de orar no Espírito, a glossolalia. E ali a gente percebe que esse é um carisma para você, para a sua edificação pessoal. Os demais, sim, são todos voltados para o bem do corpo místico de Cristo, o bem dos irmãos. Então, as vocações, seja ao sacerdócio, à vida consagrada, ao matrimônio, à vida leigativa, são manifestações da mesma graça, que, distribuída em diversidade, busca a unidade. Santo Irineu já dizia lá no 2º século, onde está o Espírito, aí está a igreja. Onde está a igreja, aí está o Espírito Santo. Olha que bonito isso. Nós não podemos querer realizar trabalhos sem a colaboração da graça de Deus. A gente ia cair naquela terrível heresia do pelagianismo, pensar que nós nos bastamos a nós mesmos. O crente sabe-se que a sua vontade, unida à vontade de Deus, abrindo-se à graça, acontecem as obras que não são meramente nossas, mas são obras que vêm da colaboração nossa com a graça de Deus. A gente precisa entender isso. Por que muitas pastorais morrem? Por que muitas paróquias não vão adiante? Por que muitos presbitérios não têm essa convergência? Porque falta a dimensão espiritual dos carismas, o serviço. Gente, nós precisamos de humildade. Ministro da comunhão, quem toca, quem coordena, quem dirige, quem dá catequese, quem evangeliza, o sacerdote, o diácono, o bispo, todos nós precisamos de espiritualidade e, sobretudo, de humildade. Portanto, neste sábado, a palavra nos convida a reconhecer nossos dons como vocação de serviço. Ninguém é inútil na igreja. Todos têm lugar, todos têm missão. Todos são necessários para que o corpo de Cristo cresça em santidade e unidade.
até o idoso, o doente, que já não consegue mais sair da sua cama, ele tem uma missão intercessora no corpo místico de Cristo. A espiritualidade verdadeira, meu prezado ouvinte, ela consiste em acolher com gratidão o dom recebido e colocá-lo a serviço da comunidade. Vamos agradecer a Deus pelos dons que o Espírito Santo coloca em nós? Essa é a perspectiva desse sábado. Não deixe de fazê-lo. Vamos pedir, Senhor, enche-nos com os teus dons e nós agradecemos por esses carismas tão importantes derramados em nossa igreja, na nossa vida e nas nossas comunidades. Meu dileto ouvinte, Cristo fala para mim, fala para você no Evangelho de hoje, Lucas 6, de 1 a 5. Jesus é o Senhor do sábado. O Evangelho deste sábado narra a cena em que os discípulos de Jesus colhem espigas no sábado e os fariseus os criticam. E Jesus responde: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O ensinamento é profundo. A lei não existe para oprimir, mas para servir a vida. O sábado era sinal da aliança, mas os fariseus o haviam transformado num peso. A gente sabe disso, dos embates de Nosso Senhor com os fariseus, porque os fariseus, zelo amargo, com muita gente aí que defende a tradição exageradamente e traz esse zelo amargo, como se quem não for como você quer, está fora do redil da salvação. Isso não é certo. Amor. Todos nós devemos amar uns aos outros. Você que gosta da missa antiga, deve gostar da missa nova. Quem é da missa nova não precisa de ser contra a missa antiga. Nós não precisamos fazer guerra por causa das coisas santas. O diabo usa disso para colocar o zelo amargo. E aí você fica criticando com amargura. Eu sei que às vezes tem razão, mas não é isso que o Espírito Santo quer da sua igreja, da sua comunidade. E Jesus devolve-lhe o sentido original. O sábado é dom de Deus, destinado a alimentar e dar a vida. Aplicando a nossa temática, os carismas e vocações também são dons de Deus. Não podem ser encarados como pesos, nem usados como instrumento de poder. São dons para a liberdade, meu prezado ouvinte, para a vida e para a edificação da igreja. Quando reconhecemos que Jesus é o Senhor dos dons e das vocações, nós aprendemos a colocá-los a serviço da caridade. Caridade é a norma normanda, é a máxima norma. A caridade é o topo de tudo. Pela caridade, nós agimos segundo o Espírito Santo. Concluindo o nosso programa deste sábado, sob o olhar da Virgem Imaculada, padroeira da nossa Diocese de Formosa, pedimos a graça de viver nossos carismas e vocações como serviço humilde e alegre aqui na nossa Diocese. Sacerdotes, diáconos, religiosos, consagrados, leigos, catequistas, ministros e ministras de diversos serviços, vamos viver com humildade e alegria. E também todos os ouvintes que nos escutam de outras regiões. E Nossa Senhora é o maior exemplo. Ela recebeu o dom da maternidade divina e o viveu como serviço, dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, nós vos agradecemos nesta manhã pelos dons e vocações que derramais sobre a nossa igreja. Fazei-nos reconhecer que tudo é graça e que tudo é dom, chamado ao serviço. Ajudai-nos a colocar nossas vidas ao vosso dispor, para que a igreja cresça em santidade e unidade sob a ação do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Imaculada Conceição, seja abençoada a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também o seu dia e seu final de semana. Fique em paz.